convido você, por bondade, a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando o Catecismo de Heidelberg e estamos hoje no domingo, naquilo que seria o domingo de número 23, onde temos 3 perguntas, as perguntas 59, 60 e 61. E o tema dessas perguntas é uma doutrina importante, é a doutrina da justificação pela fé. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Vamos estudar a justificação pela fé, especialmente nesse texto aqui de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, acompanhe por bondade a leitura que vou fazer. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos por bondade. Ó Deus santo e bendito, nós acabamos de ler a Tua palavra, com a finalidade, ó Deus, de aprendermos mais sobre o Senhor, sobre essa doutrina bendita, Senhor, da justificação pela fé. Auxilia-nos nessa hora, dando-nos, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que compreendamos as verdades espirituais da Tua palavra. Oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, perguntas 59, 60 e 61. Eu vou rapidamente mencionar as perguntas e as respostas aqui para os irmãos, e depois disso eu vou resumir essas perguntas e respostas em uma única ideia, para didaticamente isso ficar mais tranquilo para você. Pergunta 59 é a seguinte: que proveito tem a minha fé no Evangelho? É mais ou menos o seguinte: para que serve essa minha fé? Lembre-se que nós estamos vendo dentro do catecismo, desse documento do Catecismo de Heidelberg, uma parte, um guarda-chuva que abarca a doutrina da salvação. Então, a justificação pela fé é parte da doutrina da salvação, parte dos estudos que mostram como Deus opera a salvação em nós. E aqui na pergunta 59, a pergunta é, olha, o questionamento é, que proveito tem a fé no Evangelho? E a resposta é a seguinte: o proveito é que sou justo perante Deus, em Cristo, e herdeiro da vida eterna. Então, os escritores dizem, olha, o nosso proveito aqui, relacionado à nossa fé, é que nós, em Cristo, fomos tornados justos, e não somente isso, mas também herdamos a vida eterna nele. Então, essa é a primeira parte, a primeira pergunta. A segunda pergunta é, decorrente do entendimento dessa primeira: como você é justo perante Deus? Como é que você é justo perante Deus? E a resposta: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Aí ele continua: mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo eu sendo mal, mesmo eu querendo mal, mesmo meu coração ainda precisando de transformação, Deus me dá, em sua bondade, por graça, livremente por graça, e somente pela graça, sem nenhum mérito meu, a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Então, essa doutrina que estamos vendo, que é a doutrina da justificação pela fé, pega aspectos da obra de Cristo e aplica diretamente a mim e a você. Agora, a última pergunta, que é a pergunta 61. Por que você diz que é justo somente pela fé? E a resposta é a seguinte: eu digo, não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé, mas porque somente a satisfação de Cristo e a justiça e a santidade dele
me justificam diante de Deus. Somente pela fé posso aceitar e possuir essa justificação. Ok. Veja bem, meus irmãos. Essas são as 3 perguntas. Elas vão se resumir em uma única ideia que eu quero passar para vocês. De forma que, se você gravar essa ideia, você grava toda a lição. Grava todo o domingo 23, tá bom? Grava tudo que está aqui, que acabamos de ler. E a proposição é a seguinte: a justificação perante Deus e a herança da vida eterna não são alcançados pelos nossos próprios méritos, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo, que nos concede pela sua graça a santificação. Vamos lá? A justificação perante Deus e a herança da vida eterna não são alcançados pelos meus próprios méritos, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo, que nos concede a sua santificação. Nos concede a santificação. Vamos ver isso aqui, a primeira parte dessa ideia. E aqui, irmãos, a primeira parte da ideia é percebermos que a justificação, nós somos justificados perante Deus e recebemos a vida eterna. E aqui, para a gente entender isso, eu queria contar uma história para vocês, na verdade, recapitular uma história para vocês. Todos nós já ouvimos falar aqui do monge agostiniano Martinho Lutero. Foi professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e um dos principais personagens da Reforma Protestante. Ele passou, meus irmãos, por uma crise existencial muito grande, que abalou profundamente a sua fé. A doutrina da Igreja Católica, na época da Reforma Protestante, no século XVI, afirmava basicamente que a nossa salvação se dava por meio da prática de boas obras, dentre as quais 2 se destacaram. Primeiro, a prática da penitência. Já ouviu falar dessa prática? Então, se você fizer subir a escada da Catedral de Roma, de joelho, aí você vai pagar aquela penitência. Quem já viu o filme Lutero vai ver que ele foi para Roma, visitou, ficou ali impressionado com a degradação da cidade. Ele subiu aquela escadaria toda de joelho, pagando penitência. Chegou lá em cima, não sentiu, não percebeu, não viu nada diferente. E ele começou a ser ali impactado por aquilo, passando por uma grande crise de fé. E eu mencionei aqui que a fé da Igreja Católica Romana expressava a salvação por meio das obras, pela prática de penitência e também pela venda de indulgências. Tem aquele personagem famoso que é o John Tetzel, né, que era um grande coletor de dinheiro para a Igreja Romana. A frase era: a cada tilintar da moeda no gasofilácio, como o gasofilácio que nós temos aqui, onde são colocados os dízimos e ofertas, a cada tilintar de uma moeda no gasofilácio, uma alma sai do purgatório, porque a Igreja Católica tinha aquela doutrina do purgatório, né, onde você aqui poderia fazer pagamentos e retirar lá do purgatório, que é aquele local lá, meio termo, né, entre o céu e o inferno. Você poderia tirar aquelas almas dali pagando dinheiro para a Igreja Católica. Olha só, né? Então, Lutero, meus irmãos, começou a estudar, e nós sabemos que àquela altura, na história da igreja, os padres não tinham acesso à palavra de Deus, mesmo os monges. Mas Lutero começou a ter acesso porque foi fazer seus estudos de pós-graduação. Ele fez seus estudos de doutorado, e como um bom conhecedor das línguas originais, o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, no grego comum, e ele teve acesso. E então, ele ficou maravilhado, presbítero Paulo, quando ele leu Romanos 1,17. Paulo escreveu: pois no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aí, a biografia dele diz que foi como se os olhos dele fossem descortinados. Ele descobriu, descobriu entre aspas, porque na verdade ele retornou à doutrina apostólica,
que a justiça de Deus não é algo que nós, homens, podemos alcançar por meio das nossas ações, mas que a justiça de Deus é um dom recebido gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. E esta foi uma mudança radical, meus irmãos, na doutrina da salvação, que os meninos já têm, alguns dos seminaristas que estão voltando de férias, já estão conosco aqui. Nós estudamos aqui no seminário a soteriologia, que é a doutrina da salvação, né? Já mencionei isso para alguns irmãos algumas vezes, essa palavra aí grega. Eu nasci em Salvador, né? Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Aliás, é tudo no grego aí, né? Polis, em grego, é cidade, né? Sotero, então, nascido na cidade da salvação, do Salvador, soteropolitano. Então, veja, a doutrina da salvação recebe, então, uma mudança, um retorno aos caminhos apostólicos, a doutrina bíblica. Lutero está ali voltando aos antigos marcos, está resgatando a fé bíblica. Os que são justos são feitos justos perante Deus, não por suas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. E essa ideia, irmãos, foi levada adiante e desembocou na grande possibilidade e na ocorrência mesmo da reforma protestante do século XVI. Portanto, meus irmãos, essa doutrina, e assim sendo o assunto que estamos estudando aqui, nesse domingo 23, é um pilar da nossa teologia, nós que somos protestantes. É um pilar da teologia bíblica, é um pilar para entendermos a nossa salvação. E aqui, irmãos, eu queria convidar vocês a passearmos rapidamente por 3 textos, bem curtos, alguns poucos versículos. O primeiro deles, por bondade, João, capítulo 3, versículo 36. A gente está vendo aqui na primeira parte do nosso estudo que a justificação perante Deus e a vida eterna se dá pela fé em Jesus Cristo. João 3,36 fala assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? João 3,36. Quem é que tem? Quem crê. Olha a fé aí. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a salvação, a vida eterna, consiste em crermos em Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, veja, esse versículo já vai lançar de lado uma noção de que nós somos salvos pelas obras. A salvação se dá pela fé, e pela fé em quê? Em Jesus Cristo. Segundo versículo, irmãos, Romanos, capítulo 1, e aí nós vamos ler os versículos 16 e 17 de novo, não somente o 17, mas ler também o 16, onde Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, dizendo que esse Evangelho que ele prega é o poder de Deus para a salvação. Vamos ler juntos a uma só voz, por bondade, aqueles que acharam? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que maravilha, não é, irmãos? Sabemos que este Evangelho bendito, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, veja como a salvação está ligada à fé, primeiro do judeu, mas também dos gentios, ou seja, essa fé, essa graça também nos alcança, e a noção de que nós somos salvos e justificados pela fé. Muito bem. Conclusão aqui dessa primeira parte. No centro da mensagem do Evangelho, nós encontramos a doutrina da salvação e essa parte específica da doutrina da salvação, que é a justificação pela fé. Essa doutrina foi redescoberta por Martinho Lutero
e é de grande importância para nós todos. E nos ensina que a justificação diante de Deus e a herança da vida eterna não são alcançadas pelos nossos próprios méritos ou obras, mas sim através da fé em Jesus Cristo, coisa que Lutero percebeu e o fez através da palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. E essa verdade, meus irmãos, é maravilhosa para nós. E eu queria deixar uma aplicação aqui para a gente, já nesse primeiro ponto. Pense comigo aí. Você não foi salvo por nada que você fez. A nossa noção de que a gente é salvo por coisas que... Veja, por mais que essa verdade já esteja inculcada, a gente acha que a gente, em alguma medida, que a gente é salvo porque a gente, né, fez alguma coisa, ou a gente faz alguma coisa para ser aceito, ou se a gente deixa de fazer alguma coisa. Isso ainda está presente. O pastor Alex falou recentemente disso aqui com os irmãos. Mas, irmão, a salvação é um dom gratuito de Deus. E nós devemos viver em humildade, reconhecendo isso. Essa doutrina nos leva, irmãos, a viver justamente uma vida de humilde gratidão. Por quê? Porque a nossa justificação se dá unicamente pela manifestação da graça de Deus para nós. Não há espaço para orgulho, não há espaço para autossuficiência, e não há espaço para pensarmos que nós fazemos alguma coisa para que, pela força dos nossos braços, nós consigamos o favor de Deus, pelo que fazemos. Não é assim. Muito pelo contrário. Isso nos leva à humildade, mas, ao mesmo tempo, nos leva também, irmãos, à noção de gratidão. E a gratidão se dá justamente porque nós não fizemos nada. Quando Deus olhou para nós, não havia mérito em nós, não havia boa obra, as nossas obras todas manchadas pelo pecado. Então, isso deve gerar no meu e no seu coração gratidão por essa bondade de Deus que nos alcançou. Que nós possamos, portanto, ter isso em mente e vivermos vidas que agradam ao Senhor. Muito bem, acabamos de ver a justificação perante Deus e a herança da vida eterna somente pela fé em Cristo Jesus. Vamos destacar isso agora, irmãos, na questão da fé. Recebemos esta justificação somente pela fé. A pergunta 60 é a seguinte: como você é justo perante Deus? E a pergunta é grande. A resposta é grande. Ela diz assim: somente pela verdadeira fé em Cristo. E ele começa a trabalhar aqui, especialmente que essa salvação se dá pela graça de Deus. E eu queria convidar você a ver um texto que vai deixar essas noções muito claras para nós. Esse texto é o capítulo 2 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, a partir do versículo 1. Então, por bondade, abra sua Bíblia lá. Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Enquanto você abre, eu vou ler aqui a resposta, tá? Somente por verdadeira fé em Jesus, que eu sou justo, né? Que eu sou tornado justo. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado para todo o mal, todavia Deus me dá, sem mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu somente se eu aceitar por fé de todo o coração. Vamos lá para Efésios 2, de 1 a 10. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Eu costumo dizer que esse texto é o raio-x de todo ser humano. Não é nem o raio-x, peça aí numa máquina mais potente, né? Uma tomografia computadorizada, todo ser humano. Você quer saber o que o ser humano é? Você olha para esse texto aqui que ele vai... Qual é? Um PET scan. Minha esposa está dizendo lá que é um PET scan, vai passar por um PET scan, né? Então, veja aí quem somos nós, quem éramos, quem somos hoje e o que foi feito para que nós mudássemos de condição. Versículo 1.
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí eu acho que esse é um dos mais Deus, mais impactantes, mais importantes que eu encontro em todas as Escrituras. Porque se você olhar aqui, antes de ir para o versículo 4, a nossa situação, o raio-x, você entrou na máquina, no PET scan, você entrou na máquina de raio-x lá, de tomografia. Quem é você como ser humano? Olha aí quem é você. Você é alguém morto nos seus delitos e pecados, versículo 1, nos quais você andou, você seguiu o curso desse mundo, você seguiu o príncipe da potestade do ar, que é uma menção aqui a Satanás, do espírito que ainda atua nos filhos da desobediência, Satanás que ainda está atuando aí fora e conduzindo os seus filhos, o seu povo, aqueles que lhe seguem, que estão debaixo do seu senhorio. E agora o versículo 3 vai dizer, entre os quais todos nós andávamos outrora, e andávamos como? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por nascimento, filhos da ira. Por natureza aqui, né? A ideia de, nasceu meu filho, você nasceu assim. Escravo de Satanás, totalmente perdido, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, alheio a Deus. É isso que nós chamamos de depravação total, aquela condição que nós herdamos do nosso pai Adão depois da queda. Terrível, situação terrível. Esse era você e eu. Éramos nós. E aí vem o bendito mais Deus, né? Mas Deus fez alguma coisa para resolver. E aí veja o versículo 4, por bondade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, então Ele colocou o seu amor na nossa miséria, né? Olhou para o nosso estado de miséria. E aí vai dizer a razão, por causa do grande amor com que nos amou. Agora pense aí nesse amor, tá? É muito fácil você amar alguém, né, que faz tudo que você quer, faz tudo certinho, não é assim? A nossa tendência de amar não é essa? A pessoa está aqui, faz tudo que você quer, faz tudo certinho, não erra, tal, e você ama, maravilhoso. Agora, Deus nos amou quando nós éramos o quê? Aquilo que a gente acabou de ler ali, miseráveis pecadores, seguindo Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, filhos da ira. Foi nessa condição que Ele nos amou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aí, olha, irmão, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. E aí vem a explicação da nossa salvação, inclusive da nossa justificação pela fé. A justificação pela fé está dentro da doutrina da salvação, tá? Então, quando a gente está falando da salvação, a gente está falando do quê? Primeira parte da salvação, fé e arrependimento. A gente chama de conversão, né? Primeira parte da salvação, alguém pregou para você, você ouviu o evangelho. Você foi tomado aí a palavra de Deus, fez sentido para você, porque Deus fez o quê? Regenerou seu coração, permitiu que você ouvisse, que você tivesse ouvido, porque você podia ouvir 1 milhão de vezes. Se Deus não regenerasse o seu coração, se não mandasse o Espírito transformar o seu coração de pedra num coração de carne, você não iria entender. Quem faz isso é o Espírito Santo. Aí você vai para a primeira fase da doutrina da salvação, fé e arrependimento, que é aquela moeda de duas faces, não dá para a gente separar nunca. Então você foi alvejado pela graça, seu coração foi habilitado, a mensagem externa chegou para você, fez sentido, fé, arrependimento, e a partir daí você vai
continuar caminhando, ser regenerado que foi adotado como filho, foi justificado, porque a justiça de Deus é aplicada em você. Essa é a noção da doutrina da justificação pela fé. Você era um miserável pecador, mas quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Cristo justo diz assim: olha, meu filho, eu morri por ele, por Alberto, eu morri por João Guilherme, eu morri por Danilo, eu morri por Rafael. Então, Cristo imputa a sua justiça em nós. Para quem é operador de direito aqui, se temos operadores de direito aqui no nosso meio, isso fica mais fácil para a compreensão, né? É um sacrifício, é uma morte que é substitutiva. Cristo, quem é que merecia estar na cruz, morto lá, porque pecou? Era Cristo que merecia estar lá? Não, nunca pecou. Mas ele morreu para substituir você. Você merecia a cruz, a morte. O salário do pecado é a morte. E ele vem e substitui você na cruz. E aplica a sua justiça agora a você, que aceita ele como Senhor e Salvador da sua vida. De forma que você é salvo, não por nada que você fez, mas pela fé no Cristo que morreu, no justo Cristo que morreu para te salvar. E aí veja o restante do versículo. Pela graça sois salvos, final do versículo 5, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele fez isso por quê, irmãos? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Quer uma explicação melhor? Ele vai dar no versículo 8. Veja por bondade. Porque pela graças sois salvos mediante a... Então, a gente está falando de justificação pela fé, né? Nós somos salvos pela graça. Que graça é essa? Esse presente merecido que Deus está dando para a gente não merecia. A gente acabou de passar na máquina de raio-x e dizer qual era a nossa condição, não foi? Não merecíamos. Então, fomos salvos pela graça, presente não merecido. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. O meio que Deus vai usar é a fé. E isso não vem de vós. O que é que não vem de nós, irmãos? Nem fé, nem graça. As duas coisas. A fé, Deus que deu. E a graça, presente e merecido. Vamos ler todos juntos o versículo 8? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E agora que você vai ver aqui, ó, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder bater no peito e dizer: eu fui salvo, eu me salvei, porque eu sou justo diante de Deus, porque eu sou bom pai, sou bom filho, sou bom... Meu filho, ser salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, entender isso, esse conceito de justificação pela fé, é fundamental para a gente. Okay? O último texto, irmãos, que eu vou ler rapidamente com vocês, é bem curtinho, apenas um versículo. 2 Coríntios 5, 21. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios 5, 21. Vai tratar do cerne dessa noção da nossa justificação. Tem até uma musiquinha, né? Com esse versículo. Vamos ler ele todos juntos, por bondade? A uma só voz, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Tem uma cantata, eu acho que foi feita, eu acho que é dessa, né? É da cantata? Acho que foi feito aqui pelos irmãos do Jockey. Essa cantata rodou o Brasil todo. Não sei se os irmãos têm noção disso. O que Deus é, não é isso? O que Deus é. Aí lá na igreja nós cantamos. Eu estou lembrando da musiquinha aqui. É muito bonitinha mesmo essa cantata. Os irmãos ali, eu acho que Samuel e Tito devem... Cantaram a cantata ou conhecem? Cantaram também? Cantou também. É muito boa. Muito boa. Muito bem. Conclusão e aplicações dessa segunda parte, irmãos. Rapidamente aqui, perceba que nós não fomos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé, melhor dizendo. E isso é uma renúncia a toda a autossuficiência que nós pensamos ter aqui na nossa ingenuidade. Nós precisamos renunciar a todo orgulho, meus irmãos, de acreditar que a gente pode fazer alguma coisa para ganhar a salvação ou para sermos justos diante de Deus. Não tem, como isso acontecer. E ao mesmo tempo, irmão, essa dependência da salvação na justificação, ela se dá também o restante da nossa vida cristã. Nós somos dependentes de Jesus para tudo. Para o restante da nossa salvação, nós precisamos dele, assim como precisamos também na nossa justificação. A última parte da lição, irmãos, se refere à pergunta 61. E eu dei o título, naquela ideia, eu dei o título seguinte: Jesus Cristo nos concede, por sua graça, perfeita satisfação, justiça e santidade. E a pergunta 61 é a seguinte: por que você diz que sou justo somente pela fé? E a resposta: eu digo, não porque sou agradável a Deus ao valor da minha fé, mas porque somente a satisfação de Cristo e a justiça e santidade dele me justificam perante Deus. Somente pela fé eu posso aceitar e possuir essa justificação. E um texto que vai ajudar a gente a compreender isso, irmãos, é o último texto que nós vamos ler hoje, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31. Abra aí, por favor. E o texto vai dizer justamente aqui o que os autores do catecismo mencionaram. Eu não digo que sou agradável por causa do valor da minha fé, mas pelo que Cristo fez. Aqui está, e eu vou trazer a nível de aplicação isso, um erro que nós cometemos muito hoje na igreja evangélica brasileira. Já vou trazer para você. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, 3 coisas aqui: sabedoria, 4 coisas, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós somos dele, pertencemos a Deus em Jesus Cristo, o que se tornou da parte de Deus para a gente o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Porque nós estamos em Cristo, nós somos sábios, justos, santificados e redimidos. Não é por você, é porque você está nele. Quando você aceitou a ele como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou membro do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo. Você está agora enxertado na videira verdadeira. Não é assim? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Nós estamos em Cristo. E porque estamos nele, nós temos sabedoria, justiça, santificação e redenção. Somos sábios, justos, santificados e redimidos. E aqui está a questão que eu queria trazer para vocês, nessa última parte, a nível de aplicação. E uma falha que a gente tem percebido bastante. A nossa fé não pode ser tratada como uma obra meritória. Nós não temos, veja bem, se até aqui a gente está achando que nós somos justificados pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, em Cristo, se cremos nele, nós somos tornados justos, tudo bem.
O problema ocorre quando a gente não compreende isso direito. Explica isso melhor, pastor. Meus irmãos, é essencial compreendermos que a fé não é uma obra que nós realizamos para alcançar a salvação. Hoje em dia, dentro da igreja, tem muita gente que, ao invés de ter fé em Jesus Cristo, tem fé na fé. É quase que aquela música, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A nossa fé não é na fé. A nossa fé é em Cristo Jesus. Então, quando a gente olha aqui para a pergunta 61, por que você diz que é justo pela fé? Nós somos levados a reconhecer que a justificação diante de Deus não se deve a um mérito nosso e que não há mérito nenhum em nós na questão da fé. Porque é fácil nós pegarmos ali as parábolas, as coisas, e dizer, olha, Jesus dizendo assim, olha, você vai fazer isso se você tiver muita fé. E a gente começa a ter às vezes, se não formos devidamente guiados, começamos a ter fé na fé. Como se as coisas, se nós alcançássemos as nossas coisas pela fé, por causa da fé. A fé é a nossa salvadora, não Cristo. E aqui está um grande problema. Eu vou explicar isso melhor. Em nossa caminhada cristã é tentador começar a ver a fé como algo que nós produzimos. Um tipo de obra que nós fazemos para agradar a Deus. Mas a fé em si mesmo não é uma obra meritória. A fé é apenas o meio pelo qual Cristo nos alcança por sua graça. Não é a fé que nos justifica. O que nos justifica é a fé em Cristo. Cristo nos justifica, a fé nele. A fé é o instrumento de apropriação e não o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é Cristo Jesus. Então existe uma distinção crucial. Se a gente começar a ver a fé como uma obra, olha como eu tenho fé, como se ela fosse produzida por nós mesmos, nós corremos o risco de cair naquele erro dos legalistas, que tentam ganhar a aprovação de Deus com as suas próprias obras. E devemos sempre lembrar que a nossa fé não é uma conquista pessoal, mas um dom de Deus, um instrumento através do qual recebemos a justiça de Cristo. E isso, meus irmãos, para finalizar mais uma vez, deve nos levar a vivermos vidas de gratidão, reconhecendo essa justificação e a bondade de Deus em dar essa fé para todos nós. Que Deus nos ajude e aplique essas verdades todas, meus irmãos, aos nossos corações. Amém.